foi inventado e concebido não por mim. Foi pensado pelo professor Sérgio Nunes, que é diretor da Faculdade de Filosofia e coordenador do grupo temático de filosofia e também pesquisador do Trópico Movimento. E ele deveria estar aqui e conduzir todo o nosso encaminhamento. Mas por uma série de razões que não interessam agora, ele não está aqui, mas ele está espiritualmente conosco via internet. Ele está em São Paulo e obviamente vai participar da nossa conversa aqui. Nós não vamos ter algumas pessoas hoje aqui. Em primeiro lugar, o pró-reitor, o professor Nelson, foi chamado pelo reitor para participar de uma reunião das administrações superiores das universidades públicas aqui em Belém. Isso diante da conjuntura que a gente está vivendo é obviamente uma coisa extremamente importante, por isso ele não podia participar. Também não vamos ter aqui a professora Nazaré Biriba, que está doente, e da mesma forma o professor Miguel. Mas nós temos aqui, além do Sérgio, lá em São Paulo, temos o professor Breno em Biriba, nós temos a professora Denise, e teremos provavelmente o professor Agenor Sarrafi, que deve ser incluído. E a Patrícia, que vai obviamente se manifestar. Bom, como vamos seguir a nossa conversa no Dia Internacional do Meio Ambiente? O Dia Internacional do Meio Ambiente é um pouquinho como o Dia do Índio, não? E uma vez por ano, e nos outros dias a gente tende a esquecer isso. Então vamos discutir isso um pouquinho. A nossa ideia é de apresentar inicialmente 3 filmes. Quem podia falar sobre isso rapidamente? Você, Wallace ou a Bia? Quem falaria sobre esses filmes, de onde são, etc? Bom, por favor. Boa tarde a todos. O Grupo GFT saúda vocês por estar aqui esse ano e lembrar também que essa é uma parceria entre o Trópico Movimento, o GFT e o Instituto de Filosofia, o IFCH. E os filmes que nós vamos passar, eles remetem a essa questão da problemática ambiental e da degradação provocada sobre o meio ambiente. Um vídeo será sobre Barcarena, o outro sobre Brumadinho, um recente crime ambiental, e o outro é sobre o plástico, o consumo de plástico. Então, é uma medida de se repensar a ética até mesmo do consumo que nós temos sobre os resíduos. Quem põe o dedo na máquina? O que tem em comum isto e isto e isto? Posso começar? Plástico. Está praticamente em todo o lado. Já pensaste na quantidade de produtos descartáveis que usamos ao longo do dia? Ora, vamos lá ver. Eu quero saber se é a minha vez. Qual é uma das primeiras coisas que faz ao acordar? Uma pessoa, normalmente, troca de escova a cada 3 meses. Isto dá umas 4 escovas por ano. Se olharmos para a cidade de Braga, com cerca de 180 mil habitantes, vamos contar mais de 700 mil escovas usadas num só ano. Isto equivale a 21 mil quilos de plástico, o peso de 48 ursos polares. Se contarmos com as escovas usadas por todos os portugueses, o peso é o mesmo de 200 elefantes adultos. E estas garrafas tão práticas? Em Portugal,
são consumidas 721 milhões de garrafas descartáveis em cada ano. Por minuto, são consumidas 1400 garrafas. Ainda estás com sede? Em Portugal são usadas em cada ano 1000 milhões de palhinhas. Se pusermos em fila todas as palhinhas que consumimos no ano, conseguimos dar 5 voltas ao mundo. Eu já sei que tu reciclas, mas isso não chega. Nem todos os materiais são recicláveis. Das 8 mil milhões de toneladas produzidas em Portugal até 2015, apenas 9% foi reciclado e 12% foi queimado. E o resto? 79% destes materiais são despejados em aterros e na natureza. Então tem que avisar, não tem som esse livro. Não vamos esquecer isso aí do nosso lado. Do nosso lado. Você vai cair mais, vai cair. São 80 quilômetros. Quanto? 70. 70? Exageramos. Se tivesse uma ponte aqui, aí fica só atravessar os limites.
E com muito prazer que eu posso aqui receber o professor Ajnor Sarraf, amigo de longa data e um excelente profissional aqui da Universidade do Pará. Bom, gente, voltou o Sérgio e vamos aproveitar a tecnologia que ainda está em pé, porque ela pode desaparecer, vocês sabem disso. Então vamos aproveitar o Sérgio, eu acho que o Sérgio é o primeiro que deve fazer os seus comentários e depois nós vamos aqui entrar na nossa sessão. Sérgio, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Em especial, meus agradecimentos ao professor Thomas, a professora Denise, da Antropologia que aí se encontra, ao professor Frei Miriba, ao professor lá do Marajó, que eu esqueci o nome, Ajnor Sarraf. acabou de chegar, né? Creio eu. Ele é o meu Marajó preferido. Eu não sei se o menino dos lixões está aí, dos resíduos sólidos. O Cláudio não está em Curralinho, por isso não podia estar. Está em Curralinho, pois é. É uma pena, ele deveria estar aí, que ele é uma peça muito importante nesse conjunto de relações acerca do meio ambiente. Desculpa, eu estou com um pouco de tosse, mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma comunicação, uma abordagem acerca da ética ecológica, que é um fator fundamental para que a gente possa implementar, sejam projetos, programas, estudos, pesquisas, educação, voltados para o meio ambiente, ou a educação ambiental. Sem isso, não vamos conseguir chegar a lugar algum. E para isso, então, eu vou fazer rapidamente uma introdução acerca da relação dos organismos na natureza. Né? Isso porque é uma condição vital da nossa sobrevivência enquanto organismos humanos. E essa correlação entre o organismo humano e o órgão vegetal, por exemplo, ou o organismo não humano, né, nos dá uma certa dimensão da condição e da necessidade dessa relação ética, comportamental, de atitudes e valores com o meio ambiente, naquilo que nós estamos inseridos e naquilo que é condição sem qual nós não teríamos como sobreviver. Né? Então, nesse caso, eu quero apontar, primeiramente, algumas experiências, alguns experimentos desenvolvidos por alguns neurobiólogos vegetais, como Trevas, Stefano Mancuso, né? Paluca, né? E Polanyi. Esses chamados neurobiologistas vegetais estão desenvolvendo vários experimentos, né, para verificar e constatar que no reino vegetal, né, as plantas, elas possuem uma vitalidade e a partir daí uma sensibilidade, né, uma memória, né, e até mesmo estabelecem comunicações, né, por incrível que
parece, para nós que estamos tão afastados dessa realidade, né, há uma também relação de comunicação. Né? E nesse caso, então, esses neurobiologistas vegetais falam numa inteligência vegetal. Uma inteligência vegetal. Ora, o que seria essa inteligência vegetal? Seria tão somente o processamento de informações que elas estabelecem entre si. Né? Um dos experimentos famosos foi feito com a Maria Fecha-Porta, que o Mancuso jogava salpicos de água, pingos de água, e ela se fechava. E aí ele foi repetindo essa operação várias vezes, até que chegou o momento que elas não mais se fechavam. E então ele percebeu a partir daí que elas passaram a perceber que aqueles salpicos de água não era mais uma ameaça para elas. E outros tantos, como algumas plantas que ele colocou eletrodos, etc. tal, e colocou, digamos assim, música rock pauleira nesse ambiente. Então, a reação nervosa dessas plantas eram agitadíssimos. Depois ele colocou a sinfonia de Vivaldi, com as flautas doces, etc. tal, e os impulsos nervosos foram muito mais tranquilos. Bom, então isso são interações que se estabelecem entre plantas e meio ambiente, para constatar que há uma reação das plantas e uma memorização das plantas nesse sentido. Agora, como é que nós poderíamos entender de uma forma metodologicamente estabelecida, no sentido de que, como esta informação, ela poderia se dar no âmbito das plantas, mas de que modo isso seria processado? E nas minhas pesquisas eu percebi que a semiótica persiana de Charles Sanders Peirce, a semiótica persiana, seria um dos métodos interessantes e eficazes para essa compreensão desse processo informacional entre as plantas e o meio ambiente. Para isso, então, o Peirce desenvolveu, na sua teoria pragmatista, ele desenvolveu todo o tratado acerca dos signos. E ele inicia esse tratado acerca dos signos com dois signos que são essenciais, que são os qualissignos e os sinsignos. Esses dois signos são signos necessariamente sensíveis. Vejam bem, não são signos abstratos, são signos sensíveis. O que é de difícil compreensão para nós por conta de toda uma formação e educação cartesiana que nós tivemos, aonde a racionalidade se põe como condição antropocêntrica do conhecimento. Não é isso. Mas coloca justamente esses dois ciclos essenciais, ou ciclos originários, sensíveis, como a condição
da informação entre os seres vivos. Então, neste sentido, nós percebemos que há uma estrutura cognitiva que permite com que as plantas e os ambientes podem interagir. Por exemplo, o aquecimento, a umidade, né? A serenidade, o sereno, essas condições básicas de clima, por exemplo, são qualisígnos. E os cissignos já seriam esses qualisígnos instanciados ou materializados, como, por exemplo, os nutrientes, né, que a terra fornece, o oxigênio que o ar fornece, a água que a chuva, o rio Igarapé fornece, a relação dos insetos e dos pássaros com as plantas que fornecem a condição para a emergência de novos seres, para o nascimento de novos seres, para a germinação e emergência de outros seres. Então, vejam bem, há, portanto, aí nesse processo, há toda uma cadeia de vitalidade que se entrelaça numa sistêmica complexa que permite, então, com que as plantas possam interagir entre si numa cadeia informacional. Ora, por que é importante que eu saiba disso? Isso é importante saber para que eu tenha a informação necessária de que este ser vegetal é um ser vivo do qual eu participo necessariamente. E ao participar e interagir com ele, porque eu preciso de uma cadeia alimentar, eu preciso de uma série, eu preciso de uma série de condições para sobreviver, né? E esse ambiente me propicia. Então, neste sentido, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus valores precisam estar em acordo com essas necessidades vitais da natureza. Porque só assim eu vou poder, de fato, interagir. Porque isso vai me dar a condição para quê? Para proteger, para lutar e para cultivar a minha relação ética com a natureza. Então, só desse modo nós poderemos, enquanto organismos humanos, manter este planeta vivo. Sem isso, nós não temos condições de sobreviver. Tá? Então, como o meu tempo já praticamente encerrou, essa é a mensagem ecossistêmica ou ética ecológica que eu gostaria de passar para vocês, no sentido de que estejamos abertos a esta condição necessária de atitude, de comportamento em relação ao meio ambiente. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado pela exposição. Vocês
gostariam de levantar uma pergunta em relação à abordagem dele? No final, tá bom, então no final. Então, sim, eu queria fazer uma proposta nisso do ponto de vista da nossa condução aqui. O referencial é o ponto de partida, é o Sérgio que insiste com toda razão sobre a necessidade de desenvolver uma ética que nos permite relacionar de uma forma sinérgica o mundo dos humanos com o mundo vegetal, com a nossa natureza. Entender a natureza como nosso alter ego e não como objeto a ser explorado e dominado. Então, isso é o ponto de partida da nossa discussão. Então, eu diria que nós deveríamos passar para a professora Denise, que é uma famosa antropóloga que conhece muito bem populações indígenas e quilombolas se manifestando em relação a isso, e depois vamos passar a palavra ao professor Agenor e para o professor Jeff. Por favor, ladies first, você. Você aqui é bem à vontade, mas pode ir na frente melhor, para todo mundo te ver direito. Ela não vai usar slide. Temos uma voz na escuridão. Coloca ele aí, então. Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar nesse diálogo, nesse momento em que marca um dia dentre tantos para discutir meio ambiente. E como o professor Tomás chamou a atenção, um dia entre tantos, nós deveríamos falar, discutir. Em relação a essa temática, é importante que nós tenhamos essa discussão, mas geralmente a gente fica à margem desses processos. E aí, pegando essa temática que o professor Sérgio chama a atenção em relação à ética, também é fundamental porque é uma questão de visão de mundo e agir e estar no mundo. Não é apenas uma perspectiva teórica, não é uma questão de mobilização, de movimento ambientalista. É algo que nos toca, é algo que nos impacta no dia a dia. Né? Então, às vezes a gente não tem noção. Mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos, né, em relação ao que ele já antecipa em termos dessa ética, que é uma estrutura de pensamento, ou seja, uma das questões assim, que mais nos tocam nesse aspecto do meio ambiente é essa nossa visão cartesiana. Portanto, nós estamos muito influenciados pelo pensamento moderno da ciência, ou seja, dessa racionalidade, desse racionalismo. E nesse contexto, a gente vê que isso faz muito sentido dentro de um contexto do capitalismo. Então, a gente tem necessariamente, para entender essa questão do meio ambiente, ter uma visão sistêmica. As coisas não são separadas. A gente abstrai. A gente vai compartamentalizando essas grandes coisas como se fosse um grande quebra-cabeça, parte de um grande quebra-cabeça, quando na verdade existe um todo. A gente abstrai, mas há uma relação sistêmica por trás dessa, ou que subjaz todo esse nosso sistema de mundo, todo esse nosso sistema de vida. E aí parece que, quando a gente fala em questão ambiental, parece que a gente vai se surpreendendo porque uma coisa vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra. Né? É a questão do consumo, é a questão das embalagens, é a questão dos resíduos, é a questão do impacto em relação aos recursos hídricos, seja a partir dessa questão
elevação da temperatura, ou seja, do aquecimento global, ou das florestas que são impactadas a partir do avanço do agronegócio. Parece que as coisas começam a se avolumar de tal maneira que a gente não dá conta, então é muito complexo. Justamente porque é uma questão sistêmica, não dá para pensar num fluxo que seja só de ir e vir, mas há uma interligação muito forte. Então, nosso pensamento, embora seja um pensamento racional e científico, mas ele faz com que a gente pense pelas partes. E a discussão do meio ambiente, ela tem que ser em termos sistêmicos e globais. Então é muito contraditório, porque a racionalidade diz para a gente aprofundar de maneira objetiva, mas ao mesmo tempo não dá condições para a gente ver esse todo. Então isso causa um certo desconforto em termos dessa produção. Além disso, em termos dessa epistemologia, dessa busca desse conhecimento, às vezes a gente despreza o que seria mais adequado na discussão do meio ambiente, que é uma visão holística. Então a gente não é levado, incentivado a pensar de maneira sistêmica e holística, e a gente é levado a não agir dessa maneira. Parece que as coisas param logo em seguida. Um exemplo é a questão que agora está muito forte nesse município, na região metropolitana, que é a questão dos resíduos sólidos. A gente só pensa no lixo, não como um resíduo, mas o lixo, a partir do momento em que ele sai de casa, ou seja, descartou, ninguém quer mais saber. Parece assim, eu me livrei, botei para fora, que dá o jeito agora, é o caminhão que vai passar e vai jogar não sei para onde. A gente não quer saber para onde vai, a gente quer se livrar daquilo. E aí quando acontece, olha, não estão recolhendo, aí por que não está recolhendo? Então, é um incômodo. Por que eu vou fazer? Vou guardar isso em casa? O que eu vou fazer? Ah, a rua está suja? Mas ninguém pensa para onde está indo. Ninguém quer saber, ou seja, a gente se livra. Então, o problema, a questão se encerra ali. Ou como é que vem essa água potável? Parece que a gente diz, parece que ela brota assim, como mágica na torneira. Então, toda essa parte hídrica, a gente não pensa a respeito de onde vem, para onde vai, em que condições a gente vai. E é uma coisa assim, parece que é eterna. Água potável é uma coisa eterna. Ou em relação ao calor que se sente de maneira excessiva em Belém, e não se pensa que ninguém gosta de árvore, porque a árvore parece que suja, as folhas sujam as calçadas. Ou o mais bonito agora, nessa arquitetura, nessa panorâmica da cidade, os prédios de um modo geral, parece que eles têm que ser de vidros espelhados, tem que usar metal e tem que usar muito concreto, como se fossem vários caixotes sendo construídos um ao lado do outro. Não se nota uma preocupação ambiental em termos de uma adaptação dos seres vivos nesse ambiente. Nós estamos nessa região metropolitana, e particularmente em Belém, com alguns dilemas acerca desse aquecimento desses resíduos, dessa questão hídrica, além dessa questão da poluição sonora, que às vezes a gente também tem determinadas questões. Mas, digamos, de um modo geral, isso aqui na nossa região metropolitana, isso são questões que se colocam. Mas, de um modo mais amplo, se a gente for ampliar essa perspectiva, esse foco, nós vamos perceber o quê? Que a nossa região como todo, o estado do Pará em particular, mas a região como um todo, a região norte, a região amazônica, urbana amazônica, está sofrendo uma pressão muito forte. E é isso tudo relacionado à questão ambiental. Por quê? Porque nós somos vistos não como a ideia de que é uma região onde existem seres vivos que vivem aqui adaptados, mas com uma possibilidade de fonte de recursos, seja a partir da sua biodiversidade, da sua sociobiodiversidade, mas em relação à fonte de recursos energéticos, seja a partir das hidrelétricas, seja a partir dos seus minerais de um modo geral, seja a partir da sua capacidade em relação à navegação, ou seja, a possibilidade de que haja escoamento da produção a partir das hidrovias, a partir das rodovias, a partir de tudo que for possível em relação à Amazônia ser ou um lugar de passagem, ou um lugar, digamos, do Atlântico para o Pacífico, ou do centro para também o Pacífico ao norte, via as rodovias, hidrovias, ferrovias que possam vir ser criadas. Então, ou se torna um corredor, ou se torna uma fonte de extração de recursos. Desconsideram-se as populações que estão aqui presentes.
nem as populações humanas, nem as não humanas. E se desconsidera o modo de vida dessas pessoas. Então é como se nós estivéssemos incomodando. A ideia de que aqui é uma última fronteira se faz presente nesse momento. Há uma ameaça não apenas ao que nós temos aqui em termos ecossistêmicos, mas também em termos dessas culturas locais. Então, quando a gente percebe que as populações ribeirinhas ainda sofrem discriminação e silenciamento, como se fossem atrasadas, como se fossem poucas pessoas que moram às margens dos rios, ou as populações, os povos indígenas de um modo geral, ou pessoas que moram em áreas remanescentes de quilombo, dentre outras, e mesmo aquelas que migraram para cá por vários motivos ao longo de décadas e às vezes de séculos, parece que as pessoas aqui não têm importância. Por quê? O que está por trás de tudo isso? Qual é a lógica disso? São conceitos e categorias, de modo geral, que nos levam, a partir de um discurso, a acreditar que o melhor é o desenvolvimento marcado apenas pelo crescimento, ou, preponderantemente, pelo crescimento econômico. Então, quem está atrasando esse desenvolvimento, essa evolução, esse processo de crescimento, e que impede esse avanço, são pessoas que estão marcadas pelo atraso. Então, ainda estamos numa lógica do final do século XIX, uma lógica evolucionista. Índios são pessoas atrasadas, de um modo geral é o que se pensa. Pessoas que moram no mato, no interior, são os caboclos, portanto, a pessoa que não mora na cidade, na área urbana, são atrasados. Que não moram, são pessoas que moram no mato, são atrasados. E é isso, mas gera uma série de preconceitos. Então, todos nós contra as pessoas que moram nessa região. Então, quando se fala em ambiente, fala-se em vida. E uma outra questão, uma outra lógica, é que a natureza está separada dos seres humanos. Nós não somos da natureza, nós somos seres civilizados. Por isso que essa discriminação nos povos atrasados, ou seja, índio não é civilizado, quilombola não é civilizado, os caboclos não são civilizados, ou seja, estão atrasados, são pessoas atrasadas. Nós sim, quanto mais nós moramos na área urbana, quanto mais o nosso espelho são essa cultura material artificial, isso seria um sentido mais positivo de progresso, de desenvolvimento, de cultura. Então, mais do que as nossas ações, a gente tem que pensar em termos do nosso modo de pensar, da nossa visão de mundo. E por isso essa questão da ética. Como é que eu trato as outras pessoas? Como é que eu trato esse ambiente circundante? Quando eu separo e acho que eu, sendo humano, sou melhor do que os não humanos, quando eu, humano da cidade, acho que eu sou melhor do que aquele que mora na área rural, isso faz com que a gente tenha, além de uma visão dicotômica, uma visão hierárquica. Então eu vejo a natureza separada, eu tenho que dominá-la, eu tenho que tirar riqueza, eu tenho que usufruir, eu a vejo como um recurso. Quando eu vejo o indígena, eu vejo como inferior, que deve ser superado. Esse indígena, ele tem que ser civilizado, ele tem que ser aculturado. E ele, quando é marcado por essa adaptação na área urbana, a gente ainda discrimina, dizendo, ele não é mais índio, portanto, ele não tem mais direito sobre essa terra, portanto, ele não pode mais ficar aí, porque ele atravanca todo esse processo de progresso. Da mesma maneira com os outros grupos e povos. Então, nós que moramos nessa região, cuja população, em termos demográficos, majoritariamente é composta por pretos, pardos, indígenas, mesmo assim, nós discriminamos essas pessoas. E por que isso? Porque na nossa lógica, essas pessoas são menos humanas. Se elas são discriminadas, é porque nós não consideramos no mesmo nível. Então elas são passivas de sofrerem preconceitos, de serem silenciadas e serem discriminadas de tal maneira que a ética, às vezes, como é que é? Qual é a nossa postura ética? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Trate o outro ser humano e o outro ser vivo como você gostaria de ser tratado. Por que eu não trato? Por que eu desrespeito? Por que eu uso e eu exploro? Porque não são humanos. Então não tem, às vezes, muita contradição quando diz como é que essas pessoas matam
Por que a população negra de periferia da área urbana está sendo exterminada? Porque para muitos não são humanos. Preto não é tão humano quanto branco. Porque índio não é tão branco, tão humano como os outros não índios. Então, o problema não é a classificação, a diferenciação, a diversidade étnico-cultural. O problema que existe há séculos nessa lógica moderna capitalista é de que há hierarquia. Então, a ética precisa vir, sim. É necessário, fundamental, a gente ter uma relação com o outro de maneira respeitosa. E aí, considerar que esses humanos e não humanos, independente da diferença, independente da diversidade, a gente não deve tratar de maneira desigual. A gente tem que tratar igual, com respeito. Respeito à diversidade, respeito a outros saberes, respeito a outros conhecimentos e modos de vida. Então, nesse sentido, a gente passa a ver também esse ambiente natural como o nosso. E aí essa contradição, né? Porque os chamados povos das florestas, os povos ribeirinhos, esses povos ancestrais ou povos tradicionais, têm uma relação com esse mundo natural muito próxima e respeitosa. Então a ética é muito mais marcada por essa situação. Então a gente tem muito mais que aprender a observar e a se comportar com essas pessoas e inverter. Ao invés da gente considerar como atrasados, pensar que nós estamos destruindo. Então a nossa chamada civilização, ela na verdade está destruindo, porque a gente vê a natureza separada e a natureza como recurso, e não como algo do qual nós fazemos parte. Nós estamos fazendo parte. E aí, só para encerrar, uma questão de gênero que a gente coloca, né, porque eu também estudo gênero especificamente, é que a mulher, ela incomoda muito nessa relação, porque ela lembra a cada mês que nós somos bichos, que nós somos seres vivos e que a gente é animal. Então, muito do preconceito e muito dessa carga simbólica negativa a respeito da menstruação é porque a mulher, mensalmente, ela diz: nós somos natureza e minimamente somos cultura. Então, a situação que se coloca em relação à discussão sobre meio ambiente, ela perpassa todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Só que a gente não discute por quê? Porque essa leitura crítica incomoda quem quer tratar a natureza como fonte de recurso. E às vezes nós mesmos somos levados a pensar dessa maneira. Basta de pensar, acabou a energia, não tem internet, não tem carga para celular, e aí, o que é que a gente vai fazer? Muito obrigada. Obrigado, Denise, fantástico. Agora o professor Agenor, direto para a mesa. E Marajó para a mesa na floresta amazônica. E de madeira tropical. Eu tenho a maior admiração pelos professores brasileiros que, diferentemente dos ultrapassados alemães, podem mexer com a tecnologia no momento de sentar para fazer a palestra. Fico encantado com isso. Isso é dominação tecnológica. Muito bom.
minutos, né? Vamos lá, então. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer ao professor Thomas pelo convite. Queria começar dizendo que esse não é um tema que eu domino o debate. Eu transito com questões, sou um aprendiz, e aí eu fiquei procurando alguma coisa que eu já tenha escrito para contribuir com vocês dentro dessa questão do tema do meio ambiente. E eu vou trazer vou compartilhar com vocês, nesses 15 minutos, um pouco de uma pesquisa que eu desenvolvi e que atravessa questões que o professor já apresentou e a Denise, assim, de maneira mais detida, também mencionou. Eu chamei esse pequeno diálogo dentro do tema que eu pesquiso, que é religiosidade afro-indígena e natureza na Amazônia. A natureza é a grande mãe, a origem e o fim de todas as coisas. Não devemos violentá-la porque estaremos violando a nós mesmos. Os que violam a natureza são punidos por Anhanga. Se o agressor da natureza não pagar por si, seus descendentes o farão. O respeito à natureza, a integridade e equilíbrio de seus elementos é a lei maior. Dentro desse princípio de que, se tratarmos bem a natureza, ela nos dá tudo. A natureza possui energias insondáveis para os mortais. Essas energias se manifestam no pajé, que se torna seu instrumento. Zeneida Lima é uma pajé marajoara. Isso está na obra No Mundo Místico dos Caruanas. Crenças, afetividades, respeitos, regras, normas, princípios, hierarquias, solidariedades, aspectos constituintes das cosmologias religiosas indígenas, cristãs, africanas, expressam valores com os quais populações locais, sem apartar religiosidade de natureza, construíram um panteão afro-indígena e interagiram com suas identidades em territórios amazônicos. A percepção da constituição de um panteão afro-indígena na Amazônia, com destaque para a Amazônia Marajoara, que é o território que eu pesquiso, assenta-se nas profundas relações que populações indígenas e africanas, por intermédio de saberes, crenças e fazeres, alinhavarem em toda a região, criando zonas de contato interculturais em roças, fazendas de gado, pesqueiros, fortificações, quilombos, mocambos, entre outros ambientes de trabalho, moradia, diversão, dominação e liberdade. Essas populações de tradições orais readaptaram orientações do catolicismo colonizador, popular ou sacramental, à luz de suas cosmologias, com a qual operavam para explicar seu mundo e dar sentido à sua existência. Ultrapassando fronteiras iniciais que pretenderam separar sua cosmovisão de uma vida integrada, relacionada à natureza, da visão do colonizador que se orientava por uma ciência, por uma economia, por uma religião, por uma civilização de matriz eurocentrada, índios, negros e brancos pobres, de traços étnicos diversos, mesmo em condições desiguais e sofrendo interdições e controles, interpretaram e traduziram os códigos culturais metropolitanos, realizando uma espécie de ecologia de saberes na esteira do que advoga Boaventura de Souza Santos. Na percepção deste intelectual português dos estudos pós-coloniais, o pensamento moderno ocidental, que gerenciou as viagens ultramarinas ibéricas do século XV em diante, por ser abissal, desqualificou os saberes locais. Para esta lógica, no mundo indígena e africano, e aí, portanto, no mundo das populações amazônicas tradicionais, não há conhecimento real. Existe crença, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos que, na melhor das hipóteses, podem se tornar objeto ou matéria-prima para investigações. Assim, a linha visível que separa a ciência
de seus outros modernos, está sentada na linha abissal invisível, que separa de um lado ciência, filosofia e teologia, e de outro, conhecimentos tornados incomensuráveis e incompreensíveis por não obedecerem nem aos critérios científicos de verdade, nem aos critérios dos conhecimentos reconhecidos como alternativos da filosofia e da teologia. Boaventura de Souza Santos, 2007, página 72. Na contramão desse entendimento, pesquisadores regionais e nacionais que se debruçaram sobre o mundo colonial e os tempos contemporâneos esforçaram-se em traduzir a forte relação entre religiosidades e natureza, crença e cura, oralidade e escritura, que diferentes agentes sociais estabeleceram com o chamado sobrenatural no arquipélago de Marajó, aqui entendido como território da cultura. Então, esse preâmbulo é para dizer o seguinte: eu discuto a perspectiva do meio ambiente a partir dos ensinamentos que populações indígenas e africanas, ou podemos utilizar populações tradicionais, alguns usam o termo caboclo, eu não utilizo, respeito, tem toda uma historiografia, ou populações ribeirinhas, para entender como essas populações lidam com o meio ambiente, entendem os regimes, detêm todo o conhecimento ancestral e desenvolvem toda uma relação cultura e natureza, sem, na verdade, apartar, sem dividir. Nesse sentido, o diálogo que a gente tem estabelecido ao longo de uma trajetória de pesquisa na região, a partir da história oral e da memória, nós temos nos colocado à escuta de pajés, pais de santo, populações que trabalham com práticas de cura a partir de benzeções, para verificar como que no seu entendimento elas explicam o mundo e entendem profundamente essa relação entre natureza. E eu queria então trazer para vocês uma perspectiva que eu tenho desenvolvido, que é a gente pensar que existe uma medicina científica, né, e uma medicina popular ou tradicional. Diferentes intelectuais na Amazônia têm buscado revelar como que, na lógica das populações da floresta, um saber de cura se desenvolveu utilizando diferentes elementos da natureza e, na verdade, ao mesmo tempo compreendendo que o que existe na natureza, os elementos do mundo animal, vegetal e mineral, eles são vivos, têm uma potência viva, vital. Vou dar um exemplo para vocês. Entrevistando um puxador no interior do Marajó, chamado Seu Japonês, ele é um exímio arrumador de colunas, que arruma a coluna das pessoas, né? Ele é um puxador da coluna. E aí eu perguntei para ele, assim que se chama, com que o senhor trabalha? Eu trabalho com tacacá da preguiça. E aí, como é que você faz? E aí ele contou a seguinte história: eu, de manhã acordo, meus filhos estão chorando. Eu tenho 15 filhos. Um grita para cá, outro para ali, e a minha velha diz, não tem comida hoje. E eu me mando para a floresta. Professor, na natureza, tudo é mineral. Tudo é mineral? Pô, eu estudei isso na escola, né? Por quê? Por quê, professor? Tudo mina. Nada vai acabar. A lógica que ele me diz. O caçador, quando entra na floresta, e aí ele pretende matar um veado, uma paca, um tatu, esses animais leem os homens. Isso aqui é um pouco de perspectivismo ameríndio na ótica do Viveiro de Castro, né? E ele diz, eles se tornam invisíveis para que eles não querem se dar a ver. Portanto, ele vai dizer, quando ele voltar, ele dizer que ele foi Ipanema, que ele tem que ser curado para ele poder voltar e ter boas caças, assim como boas pescas. Então,
professor, nunca vai acabar. Essa é a lógica, por isso que é mineral. Tá? E aí é o seguinte, eu chego na floresta, de repente eu encontro uma preguiça. Professor, a preguiça é o único animal que não tem dor na coluna. Disse por quê? Porque ela tem um poderoso tacacá nas suas articulações. Então, meu filho está gritando em casa. Eu pego, subo lá de cima, 3, 4 metros, jogo, a preguiça cai, tchá, e ela sai. Como se nada tivesse acontecido. Porque aquele poderoso lubrificante não provoca nada nela. Chego em casa, grito, mulher, coloca água no fogo, que nós vamos matar a bicha. E aí eu pego, mato a preguiça, tiro, ele me contando, mato a preguiça, e aí eu tiro as que eles chamam de gosma, das articulações. Coloco numa frigideira, misturo com vários outros ungüentos, sendo de Holanda, preparo, e aí aquilo, depois de quente, esfria, eu coloco no buião, eu coloco aqui no meu bolso, professor, eu desencanelo qualquer veia encanelada. Então, vejam só, o que animais, plantas, objetos diversos, águas, têm nos ensinado. A professora Betânia, que seria uma pessoa legal para vocês convidarem para vir para esse debate, ela tem desenvolvido, dentro dessa compreensão dos saberes que o mundo não humano ensina aos humanos, ela tem trabalhado com a ideia de plantas professoras. A ayahuasca é uma dessas plantas. É a pesquisa dela toda ao longo da sua trajetória. Foi, inclusive, fez estágio pós-doutoral com Boaventura. Bom, tempo aí. 3 minutos, beleza. O uso da medicina científica não anulou, ainda hoje, a relação dos marajoaras com saberes e orientações dos chamados sacerdotes da floresta. Como se observa, as pessoas continuam a transitar suas crenças, mesmo enfrentando dificuldade entre universos próximos e distantes, com as quais foram formadas culturalmente. Na dinâmica social, ao mobilizar tradições, costumes, crenças, põe em evidência novas práticas e concepções de cura, assim como também podem gestar o aparecimento de outras posturas que buscam sintonias com lutas políticas atuais. No campo, nesse campo de pesquisa, a trajetória da pajé Zeleida Lima, que eu abri essa comunicação, personagem nacionalmente conhecida depois que sua primeira obra, O Mundo Místico dos Caruanas, de 93, foi tema vencedor do Carnaval Carioca pela Escola de Samba Beija-Flor em 98,